Boa tarde, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Na semana passada, eu enviei para vocês um texto para leitura com a introdução do nosso conteúdo do segundo bimestre, que é a dinâmica socioespacial brasileira. Nesse texto, eu fiz uma introdução desse nosso primeiro conteúdo, falando para vocês, né, que agora a gente vai estudar sobre a demografia no Brasil. Só que antes da gente ver essa demografia, como ela aconteceu, o processo todo de formação e transformação do cenário, né, demográfico brasileiro atual, a gente precisa relembrar alguns conceitos, alguns indicadores que eu coloquei para vocês aí no texto, certo? E para dar continuidade, então, né, a gente vai dar seguimento a esse conteúdo para a gente chegar até o processo demográfico brasileiro, ok? Bom, pessoal, a dinâmica socioespacial. Relembrando, então, dois pontos muito importantes que vocês têm que gravar, que é, assim, um ponto que eles gostam muito de tocar nas questões do Enem, que é sobre o crescimento da população. Isso aqui vocês têm que guardar, a diferença entre crescimento vegetativo ou natural e crescimento demográfico ou populacional. No crescimento vegetativo, a gente tem a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, ou seja, a quantidade de nascimentos naquele ano em relação à quantidade de óbitos, de mortes. O crescimento demográfico populacional, ele é o crescimento vegetativo, ou seja, diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, mais as migrações, ou seja, aquelas pessoas que chegaram no país ou que saíram, certo? Então, quando a gente vê, né, fala sobre crescimento populacional, a gente tem que observar a diferença entre crescimento vegetativo e crescimento demográfico, ok? Bom, dentro também, né, desses indicadores, dessas noções sobre demografia, a gente precisa saber sobre as teorias do crescimento demográfico, teorias do crescimento populacional ao longo do tempo. Essas teorias, elas vão ser embasadas no período da Revolução Industrial para cá. E nós temos aqui a primeira teoria, que ela é a teoria de Malthus, que a gente chama de teoria malthusiana. Malthus acreditava que o crescimento da população seria maior do que o crescimento da produção de alimentos. Então, ele falava que a população crescia em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos em progressão aritmética. Isso foi comprovado que não era verdade, ele não contou com a tecnologia, né? Ele não contou com a elevada produção de alimentos que se deu após esse momento, né? Então, a gente vê que essa teoria ela não era válida. Logo em seguida vieram os neomalthusianos. Os neomalthusianos, eles falavam que a teoria de Malthus ela não era verdadeira, mas eles colocavam que precisava sim naquele momento um controle de natalidade. Inclusive a China, ela fez esse controle. A China, ela obrigou as famílias a ter um filho único. Então, eles adotaram essa teoria neomalthusiana. E a terceira teoria reformista, que ela fala que a elevada taxa de natalidade não é causa, mas sim consequência do menor desenvolvimento dos países mais subdesenvolvidos, aqueles países que ainda estão em desenvolvimento ou os países pobres mesmo. Então, eles acreditavam que a taxa de natalidade era uma consequência, certo? A transição demográfica, então. Eu falei com vocês que a gente vai analisar essa transição após a Revolução Industrial. Porque antes da Revolução Industrial, a gente tem a primeira fase. A gente vai analisar 5 fases.
Nessa primeira fase, ela é anterior à Revolução Industrial, por isso a gente chama de primeira fase ou fase de pré-transição. Nesse período aqui, tanto a taxa de natalidade quanto a de mortalidade são elevadas, porque até esse momento, a maior parte das pessoas moravam na zona rural, as pessoas ainda não tinham conhecimento de higiene, não tinha saneamento básico, aquelas pessoas que estavam indo para a cidade, para a zona urbana, eles ainda não tinham nesse período vacinas eficientes, cuidados, né, médicos. Então, esse período aqui continua um alto índice de taxa de natalidade e de taxa de mortalidade, certo? Não existia ainda nenhum procedimento, né, de contraceptivos e as pessoas não tinham consciência, elas tinham bastante filhos mesmo. Na segunda fase, a gente chama de explosão demográfica. Nesse período aqui, a gente vai ter uma queda acentuada da taxa de mortalidade, porque aí sim a gente já vai estar no período da formação da sociedade moderna no pós-revolução industrial. Nesse período, então, o que vai acontecer? Como já vão existir os métodos contraceptivos, já vai haver saneamento básico, vacinas, muitos medicamentos vão ser criados. Então, nesse período, a taxa de mortalidade cai e a taxa de natalidade, ela aqui também vai cair, certo? Porque por causa dos métodos contraceptivos. E também aqui nessa segunda fase, a gente já tem o iniciozinho da mulher indo ao trabalho, né? Ela começa a sair de casa para também ocupar um trabalho fora de casa. Nessa terceira fase, ou a fase da redução do crescimento vegetativo, a gente observa uma queda já na taxa de natalidade, justamente por esse motivo, por causa que a família agora, né, a mulher também sai para trabalhar, os métodos contraceptivos e também a queda da taxa de mortalidade, também ainda como causa, né, as vacinas, os cuidados médicos de higiene, saneamento básico. E nós temos o Brasil ainda nessa terceira fase. A maior parte dos países em desenvolvimento e emergentes, Índia, Brasil, está nessa terceira fase. A quarta fase, ou a fase da estabilização demográfica, é quando o crescimento vegetativo é quase nulo, ou seja, tanto a taxa de mortalidade quanto a taxa de natalidade, elas são quase equiparadas, ou seja, quase que não há, né, uma diferença discrepante entre elas. E aqui, né, principalmente nos países mais desenvolvidos. E aí a gente percebe aqui nos países desenvolvidos nessa estabilização demográfica em quase todos eles. Ou seja, a gente percebe uma grande quantidade de idosos, né? Muitos casais que optam por não ter filhos, e aqui então a gente tem, né, uma vida mais longa das pessoas, por isso a taxa de mortalidade ela é quase inexistente e a de natalidade também equiparada, são mínimas. E a quinta fase é uma quinta fase que são poucos os países que estão nela. Nós temos aqui países com crescimento vegetativo já negativo, ou seja, né, nós temos aqui uma implosão demográfica. Países com muitos idosos, né? Então, aqui a gente percebe que nessa fase são somente os países bem ricos mesmo que já estão nessa quinta fase. As principais causas das mudanças na taxa de natalidade e mortalidade, só reforçando o que eu fui falando ao longo, êxodo rural e urbanização com a Revolução Industrial, as pessoas vão morar na zona urbana, né? E lá elas vão ter mais cuidados, elas vão optar por ter menos filhos, vão haver as vacinas, os métodos contraceptivos, né? Que aqui a gente vai falando ao longo, o maior custo de vida, não posso ter muitos filhos, né? Para não aumentar o meu custo. Trabalho feminino, a mulher fora de casa para trabalhar, os acessos aos anticoncepcionais, a diminuição da influência religiosa,
acesso à assistência médica e vacinação e saneamento básico. Aqui até aqui a gente vê que são as mudanças na taxa de natalidade e aqui na taxa de mortalidade. Eu tenho a transição demográfica aqui em gráfico apresentado para vocês, né? Que a gente falou das 4 fases. Aqui ainda não tem a 5ª fase, porque são muito poucos as fontes que já apresentam essa 5ª fase. Então, nós temos o estágio da fase 1, alta taxa tanto de natalidade quanto mortalidade. A fase 2, alta taxa de natalidade, queda da mortalidade. E temos a fase 3, que é a queda da taxa de natalidade e mortalidade. Aqui a gente tem, né, então, uma baixa taxa, né, de mortalidade e crescimento vegetativo, contribuindo também para a 4ª fase, que também é muito baixa. Bom, meninos, por hoje é só. Eu vou enviar um texto para vocês também, tá? Falando sobre isso e dando continuidade também com atividades. Fiquem com Deus, uma boa semana para vocês.